Olá, eu sou a Silmara, meu marido é o Nilson, nós estamos aqui em São Paulo. Somos amigos de Jesus e fazemos parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui participando com você dessas devocionais, né? E hoje vamos no livro O Caminho, do Stanley Jones, nós vamos ler na semana 18, terça-feira. Então é essa a devocional de hoje. E o título é Renunciar a si mesmo para encontrar a realização própria. Um dos textos que nós temos, né, nós temos dois textos aí para a leitura de hoje. Um deles é de Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz, né, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o outro texto está lá em Mateus capítulo 18, nós lemos um texto paralelo em Lucas, né, esses dias, mas Mateus 18, versículo 1 a 5 diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. O egocentrismo produz doenças. Grande parte dessas doenças é funcional no começo, mas muitas vezes passam a ser estrutural. Toda a vida é edificada sobre o princípio de que é preciso pensar além de nós mesmos se quisermos uma vida saudável. Isso se aplica à base da vida, à célula. Diz-se que todas as células, quando começam a existir, são capazes de ser o todo, mas elas renunciam a isto e se submetem a ser uma porção diferenciada do todo para servir a ele. Nessa renúncia, elas se concretizam, perdem a vida para achá-la novamente. Mas, se não fizerem essa renúncia de servir ao todo e tentarem ser o todo, se tentarem fazer com que o resto lhes sirva, qual é o resultado? Um câncer. O câncer é um grupo de células que não se submeteram ao todo, que tentam ser o todo e que fazem com que o resto do organismo lhes sirva. É um grupo de células egocêntricas e egoístas. O câncer traça o seu caminho para a sua própria morte e para a morte do organismo do qual se alimenta. Ele violou a lei da vida e a morte é o resultado. Todo órgão conta com algo além de si mesmo, com o serviço do todo, e assim se acha. Se você pensar em sua voz enquanto fala, ela não soará bem e o deixará frustrado. Especialistas dizem que você deve projetar sua voz cerca de 60 centímetros além dos seus olhos. Eu, que há anos de palestras não tenho problemas de voz, posso sugerir que ela deva ir além disso. Você deve pensar em entregar uma mensagem ao público e esquecer-se totalmente de sua voz. Dessa forma, a voz cumpre o seu papel. Neste momento, enquanto escrevo em um trem, um homem suspirou e disse: Ficarei feliz quando voltar para casa. A esposa respondeu: Você ficará cansado por se preocupar consigo assim. O ego daquele homem era o centro do seu mundo, e lá estava um homem cansado, cansado de si mesmo. Sabe, eu sou muito sensível, disse uma paciente a um psiquiatra. Sim, respondeu ele, você é muito egoísta. Mas eu não disse egoísta, afirmou a mulher. Eu disse, respondeu o médico. Ela foi embora com raiva, mas voltou depois de 10 dias, disciplinada, e confessou que era verdade. Essa era a causa de sua doença. Então nós temos uma oração. Ó Cristo, tu me moldaste em meu íntimo para a sanidade de tua abnegação. Adoeço quando violo essa lei. Ajuda-me a ficar curado.
pensando em ti e nos outros. Então a vida florescerá, e florescerá onde agora está murcha e morre. Amém. Afirmação do dia. A realização própria vem por meio da renúncia de si mesmo. Interessante, né? Essa devocional hoje do Stanley Jones, ele começa ligando essa questão de algumas doenças, né, que ele coloca que estão relacionadas com esse egocentrismo, né? É curioso pensarmos nisso. Ele começa mostrando a ideia sobre a célula, né? As células para formar um ser humano como nós somos hoje, elas têm aquele processo, né, de multiplicação, de pensando no todo. E quando uma célula se torna doente, ela deixa de colaborar no todo. E aí se estabelece uma doença. Então ele começa a partir desse princípio, né? Fala ali da época do câncer, quando ainda era muitos anos atrás, quando Stanley Jones escreve. Mas hoje, claro, a gente sabe que a doença tem outras abordagens, outros tratamentos, mas continua ainda sendo células que não estão colaborando, digamos, para esse processo, né, do todo. Então o que nos chama a atenção, né, é essa ideia de que o egocentrismo ele faz com que você comece a viver em torno de si mesmo, e quando você não pensa no todo, você não pensa nos demais, você acaba adoecendo. Você acaba adoecendo, né? Citou o exemplo daquela mulher ali que chega lá no psiquiatra e ela começa a falar: eu sou muito sentida, ressentida, e o psiquiatra fala: mas você é egoísta. Não sou egoísta, porque na verdade ela não percebeu que quando ela estava ressentida é porque ela se colocou no centro, ela queria que as pessoas pensassem mais nela do que no todo, e aí essa mulher ela começa a ter esse comportamento e isso faz com que ela adoeça, e ela começa a ficar ressentida, ela começa a ficar triste, começa a ficar depressiva, e ela busca a ajuda de um profissional que ele identifica: olha, o seu problema é o egoísmo, você está olhando muito para si, você não está conseguindo viver em comunidade. É interessante, né? Muito interessante, o pensar no todo. Eu me lembro, quando ele usa o exemplo ali da projeção da voz, eu me lembro que na minha vida pastoral, uma das coisas que eu aprendi desde cedo, né, para que eu estivesse na frente de uma igreja pregando em um púlpito, algo que eu achei muito interessante, é um princípio que quando eu estou no púlpito pregando, eu tenho que projetar minha voz, né? Hoje a gente tem recursos de som, né? Mas lá no passado, quando eu ainda comecei, ainda não tinha as igrejas não tinham todos esses recursos que tem hoje. Então a pessoa que estava na frente tinha que saber muito bem projetar a sua voz, mas projetar de uma maneira que a última pessoa, né, que estivesse sentado mais atrás, que estivesse lá no final do salão da igreja, ela conseguisse ouvir a voz. Porque se aquela última pessoa conseguisse ouvir a voz de você que estava lá na frente falando, então com certeza todos os demais ouviriam. Agora imagina se eu vou lá para frente e eu começo a falar baixinho só comigo mesmo, ou fala só para a pessoa que está ali na primeira fila. Quem está lá atrás não vai ouvir. Então, como eu estou naquele ambiente, eu tenho que pensar no todo. E quando eu faço isso pensando no todo, eu não estou focado mais na minha voz, mas eu estou focado em que todos estejam participando e se beneficiando de alguma maneira daquele momento. Então é muito interessante essa devocional, né? Pensarmos no todo. Né? Imagina se a minha mão, né, ela fosse pensar só em si mesma. Minha mãe ficar aqui, ó, fazendo movimentos para ela mesma, não ia ser muito útil. Mas quando a minha mão ela vai, ela busca uma comida, quando a minha mão vai, ela ajuda eu a vestir uma roupa. Então essa minha mão ela está trabalhando em função do corpo. Então ela está colaborando para todo o corpo. E aí a minha mão realmente encontra o sentido, a razão dela existir. Agora, se a minha mão se recusasse a fazer isso, aí ela, se fosse uma pessoa, ela ia adoecer, né? Porque ela está vivendo em função de si mesma, não está participando do todo, não está construindo algo que realmente seja duradouro e algo que vale a pena. Então o desafio, né, para você é: não viva pensando só em si mesmo, mas pense no todo. Viva para as demais pessoas também. E você vai ver que isso te faz bem para a alma, vai fazer bem para a sua alma, para as suas emoções e, consequentemente, vai evitar que você adoeça emocionalmente, né, em muitas situações aí. Muito interessante. Amém. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Até a próxima devocional.